Olá, boa noite. A Central das Eleições está entrevistando esta semana os candidatos à vice-presidência da República das 5 chapas mais bem colocadas na última pesquisa Datafolha. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio, realizado na presença dos representantes desses partidos. Hoje o entrevistado é Fernando Haddad, candidato a vice na chapa do Partido dos Trabalhadores. Fernando Haddad nasceu em São Paulo. É filho de comerciantes e tem 55 anos. É formado em Direito, com mestrado em Economia e doutorado em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Filiou-se ao PT em 1985. Foi ministro da Educação durante 7 anos e prefeito de São Paulo de 2012 a 2016. Amanhã, vamos entrevistar o general Hamilton Mourão, candidato a vice de Jair Bolsonaro, do PSL. Participam comigo dessa entrevista os meus colegas Merval Pereira e Cristiana Lobo, Fernando Gabeira e Andréa Sadi, Miriam Leitão e Gerson Camarote. Eu vou ser o mediador. Candidato, boa noite. Muito obrigado pela presença do senhor conosco. Eu te agradeço. Lamentando o episódio de hoje, ficamos muito consternados com o que aconteceu. Queria manifestar minha solidariedade à família do Jair Bolsonaro, desejar seu pronto restabelecimento pelo lamentável episódio que fere a democracia, antes de tudo, além da integridade física de um cidadão brasileiro. Lamento muito por isso, mas em respeito ao assinante, compareci no dia de hoje e me coloco à disposição de vocês. Todos nós lamentamos esse episódio, sim, também, candidato. O programa terá 1 hora de duração. E nós começaremos já a partir de agora com as perguntas. E eu vou passar a primeira pergunta para Fernando Gabeira. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Hoje realmente é um dia muito triste e ameaçador para a democracia brasileira. Na verdade, ela foi esfaqueada hoje com um atentado ao Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. O Supremo está preocupado, as Forças Armadas reunidas, e algumas campanhas cancelaram a sua agenda. Mas essa campanha especificamente já vem apresentando um nível de radicalização superior às campanhas anteriores. Já houve um episódio de um tiro no ônibus da caravana do ex-presidente Lula, já houve tiros em acampamentos, escaladas verbais perigosas. Como é que o senhor vê isso? Como se deu esse processo de radicalização? O que é necessário para superá-lo? O que é que a sua campanha pode fazer para superá-lo também? Bom, Fernando, nosso partido é um partido que nasceu da democracia. Nasceu no bojo do processo de redemocratização. O PT nunca se aliou à velha esquerda que defendia saídas autoritárias para o problema da desigualdade. Nós todos muito sensibilizados com a questão da desigualdade, mas sempre buscamos a via democrática, ou seja, o voto soberano do povo para encontrar as saídas e as soluções. Procuramos também, no plano internacional, sempre respeitada a autodeterminação dos povos, colaborar para fortalecer as instituições da República e a democracia no continente e em todo o mundo. Então, o PT tem um compromisso com a liberdade e com o combate à desigualdade, porque a desigualdade é uma matriz para saídas autoritárias. Então, combater a desigualdade é também lutar pela liberdade. Essa é a nossa convicção. Nós estamos numa campanha muito propositiva. Talvez o programa mais extenso do debate eleitoral seja o nosso. Nosso programa é extenso, trata de todos os assuntos e procura fortalecer as instituições, como sempre fizemos. E nunca jogamos no radicalismo verbal, muito pelo contrário. O PT mantém diálogo com todos os movimentos sociais, jamais criminalizou qualquer movimento social de qualquer natureza, mantém um diálogo republicano com as instituições, procurando corrigir erros, os seus próprios, mas também de eventuais membros de instituições que por acaso estejam comprometendo a isenção necessária e a imparcialidade para que nós possamos prosperar do ponto de vista republicano, de maneira que nós vamos nos manter nessa linha, defendendo a não violência, defendendo a paz, defendendo soluções pactuadas,
Lula, você sabe, é um grande conciliador, sempre negociou com todas as classes sociais, do catador de papel ao banqueiro, sempre teve a porta do Palácio do Planalto aberta a todos os brasileiros, e é assim que nós pretendemos voltar a governar o país. Mas o senhor não acha que... fala-se muito em todas as avaliações da política brasileira que a perspectiva de nós contra eles, além de promover, de uma certa maneira, uma possibilidade de radicalização, ela sequestra a possibilidade de um projeto nacional, em que as pessoas estão todas unidas. A visão de que a política é feita de uns contra os outros não contribui para isso? Uns contra os outros na qualidade de inimigos, sim. Na qualidade de adversários, é próprio da contradição democrática, que é benéfica do ponto de vista do pluralismo. Nós somos contrários a qualquer visão de partido único, de pensamento único. Pelo contrário, desde 94, o Brasil vem se organizando em torno de dois polos, PT de um lado, PSDB do outro. Tivemos duas eleições que foram vencidas pelo PSDB no primeiro turno ainda, com o presidente Fernando Henrique. Tivemos 4 eleições vencidas pelo PT. E essa polarização, na minha opinião, ela não trouxe prejuízo institucional para o país, muito pelo contrário. Acho que o prejuízo veio quando o resultado eleitoral passou a ser contestado por quem perdeu. Eu me lembro que no dia, praticamente, do anúncio do resultado da eleição de 2014, né, já havia uma contestação dos resultados e até começava uma discussão sobre um impeachment que sequer havia sido considerado à época. Então, na minha opinião, ali está o ponto de inflexão. Se nós estamos com a situação de uma radicalização entre esquerda e direita, e a esquerda afirma na sua voz de que ela não tem nada a ver com essa radicalização, a gente fica meio difícil de eu não disse avaliar Fernando, todo o quadro. Deixa eu ser mais claro. O que eu disse é que, enquanto havia polarização, como há Partido Republicano e Democrata nos Estados Unidos, quando há divergência, dois partidos que são polos de organização de outros partidos, e é uma discussão salutar, no sentido de das críticas procurarem construir sínteses, propostas mais bem elaboradas, não vejo mal nenhum. Na minha opinião, o ponto de inflexão, e aí eu repito, foi, na minha opinião, o ano de 2014. O ano de 2014, ele é um ano especial. Sua análise vem de 2013, né? Sua análise... Não, 2013 do ponto de vista social. Isso. Mas do ponto de vista político-institucional, eu não tinha visto até então um candidato derrotado questionar a vitória do vencedor, não ligar para cumprimentar. Mas o PT contestou a vitória do Fernando Henrique no primeiro momento, chegou a fazer um movimento para fazer um impeachment do Fernando Henrique. Nunca contestamos a vitória do Fernando Henrique. O Lula ligou todas as 2 vezes que perdeu para o Fernando Henrique. Você pode resgatar nos arquivos da Globo. Recebeu o telefonema dizendo que, cumprimentando o vencedor... Genro escreveu um artigo logo depois da vitória, pedindo o impeachment do presidente. Mas não foi o PT institucionalmente que fez isso. Uma ou outra pessoa, tudo bem. Mas eu estou falando do Aécio Neves, que falava pelo PSDB, era presidente do partido. É diferente de um dirigente que usa sua própria voz para, eventualmente, propor isso ou aquilo. Candidato Haddad, eu preciso fazer uma pontuação. Claro. Ainda em relação à questão do candidato Jair Bolsonaro. Todos nós lamentamos este episódio de violência em que Jair Bolsonaro foi vítima. Todos nós lamentamos, sim. Mas o senhor confirmou a entrevista e veio aqui ao nosso estúdio. Por isso, temos que lhe dar o tratamento igual ao de todos os outros candidatos a vice que aqui estiveram esta semana. Nesta rodada de entrevistas, nós estamos questionando assuntos polêmicos, abordando temas que marcaram cada uma das candidaturas e tratando da viabilidade de alguns pontos dos programas de governo. Foi o que fizemos na segunda, na terça, na quarta e é o que faremos também hoje. A pergunta agora
é do Merval Pereira, candidato. Perdão. Candidato, o senhor se vende na propaganda eleitoral como vice do Lula. O ex-presidente teve a sua candidatura impugnada. Os recursos todos já foram praticamente esgotados. Não seria mais natural o senhor dizer que o senhor é o candidato a presidente do PT, que nós estamos entrevistando aqui o candidato do PT à presidência? Merval, no dia 15 de agosto, nós registramos uma chapa no Tribunal Superior Eleitoral. Lula presidente, Haddad vice. Não é? E até terça-feira, nós temos o prazo para, ou bem, conseguirmos uma liminar no Supremo Tribunal Federal, com base no que nós entendemos ser uma determinação das Nações Unidas. Já foi negado hoje, né? Por isso que nós temos até terça, nós entramos com recurso, temos até terça para registrar uma chapa. A pretensão do PT é que o tratado internacional que foi aprovado pelo Congresso Nacional seja respeitado. O tratado prevê que as Nações Unidas, sim, podem, com base num tratado assinado pelo presidente da República e aprovado pelo Congresso, ela pode recomendar, e mais do que isso, determinar que, para que o tratado seja honrado, certos direitos civis e políticos sejam respeitados. Muito bem, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que não há validade em função de uma formalidade que é a falta de um decreto presidencial. Não, e também que o comitê não é o Conselho de Segurança da ONU. O comitê é um órgão consultivo, não é um órgão definidor de decisões da ONU. O que é isso? Falar que a ONU pode interferir, nesse caso, não é a ONU que está interferindo, é um comitê de consultores, de pareceristas, não é um consultor de decisão. O que estranha na conduta do governo Temer é que o governo Temer se defendeu perante a esse comitê reconhecendo a sua legitimidade. Quer dizer, se os países que não reconhecem esse comitê não dão a menor confiança para ele, quando não aprovam nos seus congressos o tratado internacional em questão. Se você pegar a Coreia do Norte, ela nunca ligou para esse comitê, porque ela nunca aprovou no âmbito interno o tratado internacional. Nós, ao longo desse ano, desde que o processo foi instaurado, o governo brasileiro vem respeitando esse comitê. Passou a desrespeitá-lo no momento em que o comitê contrariou o desejo do governo Temer, de que o Lula fosse candidato. O camarote Então, tem uma questão que permeia esse tema. Me parece que o comportamento do governo contraria essa visão de que o comitê não tem legitimidade. O governo deu legitimidade. O TSE também concorda com o governo, né? Concordou. Por isso que nós recorremos ao Supremo. Gerson Camarote. Candidato, o ex-presidente Lula está preso desde abril. Foi condenado em primeira instância, em segunda instância por corrupção passiva, lavagem de dinheiro. Você tem ali, ele foi enquadrado na lei da ficha limpa, ou seja, hoje é um ficha suja. E o Partido dos Trabalhadores, mesmo assim, inscreveu a candidatura, tem direito de fazer isso, tem recorrido e insiste em recorrer. Nesse momento eu lhe pergunto, de tanta tensão, o país vivendo tanta tensão política, tanta tensão institucional, vale a pena esticar a corda até o fim e criar esse ambiente de instabilidade no país? Olha, Camarote, se nós estivéssemos convencidos de que a sentença do juiz Sérgio Moro fosse justa, e eu estou falando como advogado que leu a sentença de cabo a rabo, o presidente nem proporia. Ela foi confirmada, né? Ela foi confirmada pela segunda instância. Não, e vários juristas, como o senhor, apoiam a decisão do Moro e do TRF4. Né? É verdade. E vários juristas, como eu, desaprovam. Ou seja, é controversa a sentença. Mas tem que respeitar a decisão. É evidente que temos. Mas se cabe recurso... Por que existe recurso no Poder Judiciário? Porque existem erros judiciários. E, na minha opinião, trata-se de um erro. Na minha opinião, não existe ato de ofício indeterminado no ordenamento jurídico nacional. Eu não consigo compreender como é que alguém pode ser condenado por corrupção por um ato indeterminado. Porque um ato indeterminado você não consegue nem se defender. Como é que você se defende de uma coisa indeterminada? Olha, mas você é um erro fez de alguma 10 coisa juízes. errada, mas eu não te conto por quê. Candidato. Por quê? Porque eu não sei.
São erros de 10 juízes. Depois você teve ainda tentativa de habeas corpus. 3 juízes. Sim, 3 juízes. Primeiro você teve o juiz Sérgio Moro, como você citou. Depois você teve na segunda instância, 3 juízes. Você depois recorreu para o STJ. Mas não teve mérito. Sim, mas recorreu, chegou a pedir... Porque não tem mérito, né? Veja bem, o PT está falando no STJ que não foi julgado o mérito. existe uma perseguição da justiça. Discute o mérito, lógico. Candidato, você não pode apresentar novas provas, mas discute o mérito. Candidato, inclusive, a falta de jurisdição do juiz Sérgio Moro, porque ele próprio reconhece na sentença que não tem, aquele processo não tem nada a ver com a Petrobras. Não, mas não, veja bem, candidato. Tem uma série de vícios já recorreu para o STJ, um único juiz deu uma decisão, depois para o colegiado deu uma decisão, depois foi para o Supremo Tribunal Federal, o plenário negou um habeas corpus. E aí a questão é que o PT fica falando que existe uma perseguição da justiça. E são juízes indicados pelo Partido dos Trabalhadores, ministros da Suprema Corte do país. Toda a justiça brasileira é uma perseguição. Camarote, esse processo tem muitos vícios. Eu posso te assegurar que tem muitos vícios. A história vai registrar todos esses vícios. Nós vamos, ao longo de muitos anos, discutir nas faculdades de Direito esse processo como um processo casuístico. Eu lhe asseguro isso. E, com o tempo, isso vai ficar cada vez mais nítido, porque vai ter passado esse momento de clamor a que você se refere. Mas isso a história vai dizer, né? Eu estou de um lado, pessoas estão de outro, mas a história vai dizer qual lado que está certo. Se é que o Superior Tribunal de Justiça não reformar a sentença nos próximos meses. Porque só agora o Superior Tribunal de Justiça recebeu o processo. Candidato Haddad, André Sadi tem uma questão para o senhor. O senhor é muito comparado com a ex-presidente Dilma, né? O senhor e Dilma foram escolhidos por Lula para fazer as suas administrações. Ela no âmbito nacional, o senhor para São Paulo. Até ele apelidou vocês de postes, né? O senhor conseguiu se eleger em 2012 e perdeu a prefeitura no primeiro turno ali. Foi rejeitado pela população de São Paulo no primeiro turno em 2016. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: se o senhor foi rejeitado ali em São Paulo, como é que o senhor vai convencer, se for o candidato na cabeça de chapa, o eleitor de que o senhor tem condições de governar o país? Olha, André, primeiro que eu estou aqui na condição de candidato a vice-presidente, então é bom que você reafirme isso, porque nessa condição que eu fui convidado. Em segundo lugar, o PT em 2016 perdeu 60% de votos no país. Não foi em São Paulo. Não foi a administração de São Paulo que foi julgada. Mas o Lula errou na escolha dos... Não foi, me permita, não foi a administração de São Paulo que foi julgada. Foi o PT no país. Em São Paulo, nós puxamos a média do PT para cima. Isso com Marta Suplicy e Luiz Erundina concorrendo comigo. Mas perdeu, né, candidato? Vamos lembrar que a traição do Michel Temer começa com a Dilma, mas termina em São Paulo. Porque nós tínhamos um acordo em São Paulo, né? Quando a Dilma foi reeleita em 2014, houve um acordo em São Paulo para que nós caminhássemos juntos em São Paulo. Mas, candidato, vocês perderam o acordo primeiro com a Dilma, em primeiro turno, provocando uma ruptura institucional, e depois comigo. E dando a vaga para Marta Suplicy, que me apoiou em 2012... Mas a culpa não é do PT por perder? A culpa não é do PT? O senhor perdeu em primeiro turno. Veja só, em 2016, conforme eu te disse, o PT perdeu 60% dos votos no país. Aí você vai perguntar, mas a culpa é do PT. O PT estava sozinho na Berlinda, enquanto todas as delações relativas a PSDB, PP, PMDB estavam represadas. 2 anos passados, a população está muito mais consciente do que de fato acontecia no país do que naquela ocasião. Então, nós estávamos sendo julgados por uma coisa que se atribuía ao PT e não ao sistema político como um todo. Depois disso tudo, teve o episódio do Temer, do Aécio Neves, do Eduardo Cunha, do Geda Vieira Lima, do Serra e assim por diante. De maneira que hoje as pessoas têm consciência do que aconteceu. O PT chegou a 9% de preferência do eleitorado em 2016. Hoje nós estamos com 29, segundo o Ibope, e 24, segundo o Datafolha.
Então é muito difícil você separar o que é uma coisa e o que é outra. O que é um julgamento de uma administração do que era um ambiente antipetista muito artificialmente criado. Mas, candidato, não é assim, um ambiente antipetista. O que você tinha ali era um caso de corrupção, o Partido dos Trabalhadores envolvido no protagonismo desses casos de corrupção, o chamado Petrolão. Se lembrar ali, foram 20 bilhões, é a soma que se faz. Até agora, dinheiro devolvido de corrupção, 2,5 bilhões de reais. E ali, entre os protagonistas de devolução, só na Petrobras. Isso eu estou falando do Petrolão especificamente. Entre os protagonistas, José Disseu, mais de 40 anos de prisão, condenado, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. Você tem o ex-ministro Antônio Palocci, também há 12 anos de prisão. O Vaccari, 35 anos, Vaccari que foi tesoureiro do partido. Aí eu lhe pergunto, o Partido dos Trabalhadores não faz uma meia-culpa sobre esse mega escândalo que na gestão Lula e na gestão Dilma Rousseff? Por uma coincidência, 3 tesoureiros do PT foram condenados. Olha, eu sempre fui crítico de financiamento empresarial de campanha. A vida inteira. Mas é escândalo de corrupção, não é Caixa 2. Calma, mais grave. Vamos prosseguir. Olha só que coisa curiosa. 4 diretores da Petrobras foram condenados por terem contas no exterior, contas poupudas, bastante dinheiro, dólar, euro, fora do Brasil. 100 milhões de dólares, 50 milhões de dólares. Os petistas nomeados para Petrobras pelo PT, pelo presidente da República, não são indiciados em nenhum inquérito. Não foram processados em nenhuma ação criminal. Como assim? Eu estou falando dos presidentes da companhia. Mas o diretor... Não. Mas o Renato Duque... O Renato Duque? Desculpa, vou repetir. Sim, mas o Renato Duque foi indicado lá pelo Zé Disseu. O Renato Duque é um protagonista. Espera um minuto. Eu estou falando para você que os presidentes nomeados pelo PT, durante todos os nossos governos, nenhum responde ao processo criminal. Nenhum teve conta descoberta no exterior. Por uma questão que não tem nada a ver com a Petrobras. Nada a ver com a Petrobras, o processo do Bendini. Nada a ver com a Petrobras. Era Banco do Brasil. Calma, vamos botar ordem. Nada a ver com a Petrobras. Não, mas eu poderia citar outro ex-ministro da Fazenda, outro ex-ministro da Fazenda. O que eu estou querendo dizer é que nós criamos mecanismos contra a corrupção como nenhum outro partido criou. O que diferencia um governo que combate a corrupção de um governo que não combate? Espera um minuto, deixa eu te responder. É que eu não estou vendo, não faz meia-culpa. Na minha opinião, os governos se diferenciam por uma regra simples. Fortaleceu a Polícia Federal, fortaleceu a Controladoria Geral da União, fortaleceu o Poder Judiciário, fortaleceu o Ministério Público. Essas são as instituições que combatem a corrupção na nossa República. E foram pegos Todas essas instituições foram fortalecidas durante os nossos governos. E foram pegos nesse esquema de corrupção. E quem foi pego vai pagar. É assim que se combate. Mas o Zé Disseu está na sua campanha. O PT... Não exagera, o PT nunca aceitou, nunca admitiu que estivesse envolvido em corrupção, apesar de todos os seus dirigentes terem sido presos. O senhor diz que fortaleceram o sistema, não aceitaram as decisões do Supremo. Uma coisa é como você julga um governo, a outra coisa é como você julga um indivíduo. Na minha opinião, governos se julgam da seguinte maneira: fortaleceu ou não as instituições que combatem a corrupção? Os nossos, isso está na sentença do Moro. Nunca houve um governo que fortaleceu tanto Polícia Federal, Ministério Público, Poder Judiciário e Controladoria Geral da União. Dois ministros da Fazenda. Graças a esse fortalecimento é que foi possível identificar o mal feito de indivíduos. Mas são dois que vão pagar pelo que fizeram. Lembrando que existem erros judiciários muitas vezes e que podem ser corrigidos. Mas são 2 bilhões. Luiz Busquem, por exemplo, ficou quase até o leito de morte sendo acusado de corrupção para ser absolvido ao final do processo. Candidato, são 2... Então, as coisas precisam ser colocadas nos devidos lugares.
Porque outros partidos também estão respondendo. O PSDB foi o último a ter os seus membros descobertos, e nós estamos falando dos presidentes, não estamos falando de tesoureiro, não. Estamos falando dos presidentes do PSDB, todos envolvidos em delações, e eu não estou aqui pressupondo que são culpados, porque eu não faço Mas, isso. Mas, candidato, são 2 bilhões e meio de reais já recuperados. Inclusive dos meus adversários. Esse dinheiro roubado... Porque é um erro muito grande você, com base na palavra de um corrupto confesso, você macular a honra de alguém que tem uma trajetória política inatacável durante décadas. A delação premiada vamos foi ficar aqui na Petrobras. Vamos ficar na Petrobras. Sim. Vamos ficar na Petrobras. Ela estava dizendo, a Sadi, né? 2 bilhões e meio devolvidos. Isso é uma prova clara de corrupção. Mas além disso, mas assim, além disso, a Petrobras, ela foi dizimada. A Petrobras só agora está voltando a dar lucro. Ela foi atingida de várias formas. Não só corrupção, mas corrupção foi o que minou a Petrobras. Se o senhor não admitir que houve esse erro, achar que isso foi isolado apenas que alguns diretores fizeram, que 2 ministros da Petrobras... Deixa eu acabar de fazer minha pergunta. Porque se o senhor falar assim, a gente não vai conseguir ter confiança de que numa futura administração eventual do PT, não vai se cometer o mesmo erro. Porque o senhor está dizendo que foram casos isolados, são 2 ministros da Fazenda que estão envolvidos, são 4 diretores da Petrobras e todos... Do Gabinete Civil. E quando estourou o escândalo, o ex-presidente Lula foi a Congonhas se encontrar com o Duque. Ué, ele recebeu uma informação e foi checar. Com o Duque? Ué, agora... Os diretores da Petrobras estavam sendo acusados de ter conta no exterior? Qual a providência que cabe à pessoa? Porque o senhor falou que não tinha, que os presidentes... Então mostra que ele era muito próximo ao PT. Não, é saber o que está acontecendo. Gostaria que o senhor me respondesse sobre a Petrobras, porque ela foi uma devastação. Eu acompanho com jornalistas de economia. Foi realmente uma devastação. Lógico que houve problema. O que eu quero dizer é o seguinte, apesar de nós termos fortalecido os organismos que cuidam disso, né, eu já reconheci em entrevista, por exemplo, que nós criamos blindagens importantes no âmbito da administração direta e até indireta, mas no âmbito das estatais, esse trabalho que foi feito pela CGU, por exemplo, não alcançou as estatais. Isso é verdade. Nós criamos controles que foram até um determinado ponto e deveriam ter avançado. É papel do governo ser diligente em relação a isso. Então não é que eu estou jogando a questão para outro lado. Eu estou querendo dizer que foram governos comprometidos com o combate à corrupção e com o fortalecimento das instituições que fazem esse trabalho. Ele foi perfeito? Não. Ele não alcançou as estatais da mesma maneira que alcançou a administração direta e indireta. Falo por mim. Eu fui ministro da Educação, eu recebi o ministério com um orçamento de 20 bilhões e entreguei com um orçamento de 100 bilhões. Ou seja, foi o governo que mais priorizou a educação na história do país. Você não tem um incidente envolvendo recurso no Ministério da Educação. Eu passei 8 anos no Ministério da Educação gerenciando um orçamento de 100 bilhões de reais. Você não tem ali poderia ter havido. Poderia um funcionário, um cargo de confiança ter saído da linha. Isso não aconteceu. Por quê? Por mérito da direção do MEC, sim, mas também porque os controles funcionaram. Porque é impensável imaginar que o ministro vai controlar 100 bilhões de reais. Mas os controles funcionaram adequadamente. Candidato Haddad. Então, nós montamos controles eficazes em relação a boa parte do governo. Ele atingiu todo o governo? Não. É isso. Candidato Haddad, o Merval Pereira tem uma pergunta para o senhor. O senhor também responde a casos de corrupção. Eu vou ler aqui porque é relação grande. O Ministério Público de São Paulo acusa o senhor de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, associação criminosa, Caixa 2 e improbidade administrativa. A construtora UTC teria pago uma dívida de R$ 2.600.000 da sua campanha na Prefeitura de São Paulo em 2012. Outro caso também de acusação do Ministério Público, desvio de 129 milhões no Teatro Municipal de São Paulo. Isso teria acontecido durante a sua gestão como prefeito. A acusação de improbidade administrativa. E o senhor é réu também por improbidade em outro caso, superfaturamento da construção de um trecho da ciclovia. O senhor tem alguma explicação para esses processos todos ou vai dizer que é
exatamente uma perseguição política. Como... Não, aí é pior. Você vai me desculpar, porque aí você está falando da minha honra e é muito pior. Não, não é mesmo da sua honra. O senhor está sendo... Não sou eu. Não, vamos lá, eu vou responder. Que tá fazendo. Não, mas o Ministério Público agora... Quantas ações o Ministério Público perdeu? Você tem a relação dos que ele perdeu para mim? Não. Então, faça o levantamento de quantas ele perdeu. Tem. Você tem a relação de quantas ele ganhou? Então, eu vou te dizer, ele nunca ganhou uma ação contra mim, o Ministério Público. Essas aqui que eu Nunca falei? ganhou. Essas que eu citei? Essas que você citou, inclusive. Perderam? Já perderam? Não, essas ações foram propostas agora. Agora, aliás, coincidentemente, depois que eu fui indicado vice do Lula. Foram propostas agora. Então, você está falando de ações que foram protocolizadas agora. Agora, quantas o Ministério Público perdeu? Quantas ele ganhou? Eu vou te dizer. Ele nunca ganhou uma ação contra mim, o Ministério Público. Nem vai ganhar. Nem vai ganhar. E já perdeu várias ações contra mim. Inclusive de ciclovia, inclusive de multa de trânsito, inclusive de trote que eu dei num colega seu, jornalista, que me ofendia todo dia na rádio Jovem Pan. Todas as ações de improbidade que foram movidas contra mim, eu ganhei. E o Ministério Público não ganhou nenhuma, nem ganhará. Agora, o que me deixa mais contrariado dessas que você citou é que, no caso da UTC, é um pequeno escândalo o que está acontecendo. Porque quando eu tinha 2 meses de governo à frente da prefeitura, eu cancelei uma obra superfaturada da UTC. Cancelei uma obra superfaturada da UTC com 44 dias de governo. Uma obra bilionária. E a UTC, o dono da UTC, está dizendo que 1 mês depois de eu cancelar a obra superfaturada dele, que ele ganharia, o consórcio ganharia de 200 a 300 milhões de superfaturamento, ele está dizendo que pagou, sabe Deus por quê, uma dívida de campanha de uma gráfica. 1 mês depois de eu ter cancelado uma obra superfaturada. Mas, candidato Haddad, quando se trata calma, deixa eu terminar. Perseguição ao PT, Deixa eu terminar. Sempre perseguição política? Aí o dono da gráfica foi chamado a depor. Sabe o que ele falou? Eu recebi os recursos, mas eu não prestei esses serviços para a campanha do Haddad. E disse para quem prestou os serviços. Só que o Ministério Público resolveu entrar com essa ação. Sabe o que o Ministério Público se deixou fazer? Se deixou usar para promover uma vingança de um empresário corrupto e mentiroso, porque esse empresário já mentiu 8 vezes para a Justiça. 8 vezes. Ele não teve comprovado um item da sua delação, que envolvia 16 pessoas. E em 8 casos, a Justiça já arquivou, porque ele não conseguiu comprovar. Mas, candidato, o senhor, sempre que se trata de uma acusação em relação ao PT, o senhor acaba dizendo que é uma questão política. Não. Mas eu quero ir a Cris. Não, eu disse o contrário. Eu disse que há casos em que as pessoas que erraram estão pagando, há erros jurídicos em alguns outros casos e há injustiças. Mas vamos seguir. Ué, a justiça funciona assim. Por isso que você tem o recurso, por isso que você tem o direito de defesa. Agora, parece que o direito de defesa acabou no Brasil. Candidato? Um delator bandido vem falar mal de você. Outro dia me perguntaram aqui na Globo News, o Mário Sérgio Conte, sobre a delação contra o Alckmin. De um pilantra que falou que pagou não sei o que dele. Eu falei, olha, entre o pilantra e o Alckmin, eu fico com o Alckmin. Sabe por quê? Porque ele não apresentou uma prova do que ele está falando. Mas outros candidatos foram denunciados também pelo... Mas, Fernando, nós estamos entrando num processo muito perigoso. Então, você acha que não é uma coisa contra o PT, mas contra a classe política? Não, em que você pode, por simpatia ou antipatia, macular a reputação de uma pessoa, assim, do nada, faltando 15 dias para a eleição. Então vou entrar aqui contra o Haddad, vou entrar contra o Alckmin, faltando 15 dias para a eleição. Cadê o processo? Não, depois a gente vê. Candidato, depois a gente vê. Teve 3 anos para entrar com a ação, não entrou por quê? Entrou faltando 30 dias para a eleição. Eu não defendo isso contra mim, não defendo isso contra os meus adversários. É um erro. O Ministério Público é uma instituição séria que precisa tomar cuidado com esse tipo de procedimento faccioso. Candidato, até por isso eu quero falar sobre essa questão. A propósito, o senhor, num debate no INSPER, falou em mudar a legislação sobre delação premiada. O senhor tem falado nisso, o programa de governo fala em mudar o sistema judiciário, o Conselho Nacional de Justiça.
Só que esse conjunto de normas que o Brasil teve nos últimos tempos, delação premiada, tudo isso contribuiu muito para o combate à corrupção. Uma mudança agora não seria um recuo, não seria um passo atrás no combate à corrupção no país? Então, eu vou fazer algumas propostas, eu vou te perguntar se são razoáveis ou não. O candidato é o senhor, né? Não, mas eu vou te colocar, não precisa responder, mas pensa se são razoáveis ou não. Imagina uma pessoa que foi condenada a 20 anos. Aí ele delata, o juiz baixa para 3, como aconteceu na Lava Jato. Caiu de 20 para 3 anos. Aí se comprova que é falso. Ele volta para os 20? Ele devolve. E quando ele delata... volta para os 20 ou vai para 30? E quando ele delata, ele devolve 100 milhões de dólares. Eu estou te perguntando. Mas... Não, devolve. Quando você bloqueia o bem, você está devolvendo. Você não está devolvendo. Não. Você está recuperando. Eu estou perguntando o seguinte. Imagina que uma pessoa pega 20 anos e tem o benefício da delação. Vai para 5. Aí se comprova que ele mentiu. O que acontece com ele? Tem uma revisão de pena. Em qual caso houve? No processo... Em qual caso houve? O Ricardo Pessoa, que mentiu 8 vezes, está em casa, gozando a vida. Miriam Leitão. Candidato. Esse que eu estou me referindo, que o Merval falou, que é o cara da UTC, eu estou dando o nome dele aqui. Ele está em casa, gozando a vida, gozando o patrimônio. Candidato, eu queria falar de economia. Tendo mentido 8 vezes. Você já falou isso. Eu queria entrar na economia porque o tempo está passando e é um a tema economia não fundamental entra também. no Não, mas vocês é que pautam. Vamos lá. Pois é. Miriam. É o seguinte, a campanha do PT é você vai ser feliz de novo. Essa é a promessa, né? Sim. Então, mas acontece que quando o governo petista saiu do poder, o petismo saiu do poder, o país estava em recessão de 3,5%. A inflação estava perto de 10%, estava começando a baixar, mas tinha chegado a 10%. O desemprego já tinha entrado numa escalada, já estava em 11 milhões, eu sei que hoje está mais, mas ele continuou naquela mesma escalada que foi iniciada no PT e a desordem fiscal era imensa. O senhor fez mestrado em economia. O senhor sabe que essa situação foi realmente assim como eu estou falando. E vocês estão apostando que o eleitor vai se esquecer dessa parte, vai pular essa parte e vai só pensar que houve crescimento econômico no governo Lula e não no que aconteceu durante toda a administração petista? Miriam, primeiro assim, nós governamos 3 mandatos completos e nesses 3 mandatos completos você teve superávit primário, crescimento econômico quase todos os anos, com exceção, se eu não me engano, de 2009, depois da crise externa de 2008, redução da dívida pública, manutenção da carga tributária. Eu estou falando da ruína econômica que foi deixada pelo PT ao final. Então, eu estou falando de 12 anos, você está falando de 1. Mas eu preciso... Vamos lá. Isso aí... Mas, peraí, deixa eu responder. É porque você só está falando da parte do ser feliz. Eu estou falando de 12 anos, você está falando de 1. Então, eu vou falar de 12 primeiro e vou falar depois do 1. Em 12 anos, tanto é que a Dilma foi reeleita em 2014. É o que sobrou, né, para o Brasil. Em 12 anos, nós tivemos superávit primário, redução da dívida, acúmulo de recorde de reservas cambiais, manutenção da carga tributária, melhor distribuição de renda da história. E em um ano vocês acabaram com todas essas O que aconteceu? vitórias. O que aconteceu no ano de 2015? Foi uma instabilidade institucional. Não se reconheceu o resultado das eleições. O senhor Aécio Neves começou a falar de novas eleições e impeachment no dia seguinte da eleição. O senhor Eduardo Cunha começou a aprovar pautas bombas no Congresso Nacional. Vai mesmo culpar a oposição e não vai fazer uma autocrítica? Se o senhor não fizer uma autocrítica dos erros econômicos, de gestão econômica que o senhor conhece como economista, a gente pode imaginar que uma eventual nova administração petista vai repetir todos os erros. As pedaladas fiscais... Você também que acompanha o debate econômico sabe que em algumas entrevistas eu falei desse assunto e critiquei os últimos 2 anos de gestão econômica em função já era dramática a situação. de algumas decisões que foram tomadas, na minha opinião, equivocadas, e que a própria Dilma reconheceu. Mas não foram os 2 últimos anos só. A pauta da Fiesp. A pauta da Fiesp de desonerações para setores específicos, tributária. A pauta da Fiesp de redução do valor da energia, num momento em que os projetos não estavam maduros ainda, para você fazer um encontro de contas, como foi feito... Então, isso aí não foram os 2 últimos anos, porque a manipulação da energia aconteceu em 2012,
e 2013. A pedido do e Marqueteiro. Final de 2012. A pedido do Marqueteiro, e foi usado como argumento, A ex-presidente Dilma, na minha opinião, era uma agenda especialista em errada. energia. Foi uma agenda errada. Estou dizendo aqui. Então Sim, não mas foi só os aceitou. 2 últimos anos, foi Mas a você administração. não consegue explicar 9% de queda do PIB per capita com esses dois erros. Se você não colocar na conta a E a instabilidade... manipulação contábil? Se E a você- transferência de renda excessiva para o BNDES? Se você não 500 colocar na bilhões para o conta a BNDES? instabilidade institucional, a crise institucional de 2015, você não vai chegar nos números. Você não vai chegar nos números. Nós brincamos com instituições democráticas. Nós brincamos com fogo. Democracia é coisa frágil, é coisa que se alimenta todo dia, é coisa que você cultiva. Você não faz uma brincadeira como o senhor Aécio Neves fez, de ficar brincando de convocar novas eleições. Isso é um desrespeito à soberania, um desrespeito à democracia, que a senhor Dilma foi para um continuasse lado, mas eu respondendo quero pelos continuar seus aqui. erros, mas tendo a oportunidade de corrigir. Porque se erra também. O Fernando Henrique não errou com a âncora cambial? Errou. Provocou um rombo nas contas externas monumental. Não criou um apagão de energia elétrica que comprometeu o crescimento do país? Ué, se erra no governo também. Mas Agora, é que... sabotar o país é uma coisa completamente diferente. Você aproveitar uma oportunidade, uma fragilidade para sabotar o país, Candidato, e o senhor ainda sabe que... da pior forma possível, cooptando um vice frágil do ponto de vista de caráter para tomar o poder em torno de um projeto que fez água, que Candidato, não vai recuperar o país. Quer dizer, candidato, em 99, quando houve a âncora cambial, né, o estouro da âncora cambial, o PT pediu fora FHC. Né? Então, quer dizer, não é isso. O que é importante, quer dizer, é que vocês administraram o país. Né? E vocês tinham poder na mão e cometeram vários erros sucessivos. Eu queria saber, por exemplo, da manipulação contábil. Isso é uma coisa muito importante para um jornalista de economia, porque a gente via os números sendo manipulados, os bancos sendo usados para pagar o gasto orçamentário. Tanto é verdade que depois o próprio governo Dilma devolveu 50 bilhões aos bancos. A minha preocupação não é com o passado, é com o futuro, já que vocês são candidatos a governar o Brasil no futuro. Se o senhor não reconhecer que essa manipulação, essas pedaladas ocorreram, como é que eu vou ficar... Como é que o eleitor vai ter garantia de que isso não vai acontecer de novo? Olha, eu disse e repito, considero que em 2013 e 2014 houve falhas de condução da política econômica, algumas reconhecidas pela própria Dilma. Então, 2013, 2014, 2015, 2016, quer dizer, agora... Calma, 2013 e 2014. Mas, na minha opinião, o que aconteceu em 2015 e 2016 foi uma sabotagem institucional que gerou um clima de incerteza que os empresários todos recolheram e pararam de investir no Brasil para saber como é que aquilo ia terminar. O senhor nota que isso ocupa todo mundo dos erros do PT? Não, mas eu estou acabando de dizer que 2014... Mas o senhor está dizendo que todas as culpas da recessão foram por causa eu não falei, não, eu não foram por falei causa da atuação do Aécio Neves que a análise que eu ouço aqui na Globo News, estou falando assim, eu sou um assinante. Eu estou dizendo que as análises que eu ouço aqui na Globo News nunca contam com o outro lado para dizer os efeitos da crise institucional sobre a economia. Convidem um economista para falar dos efeitos da crise institucional sobre a economia. Vocês vão ver que tem muitos economistas que fizeram contas sobre isso. Candidato. Quer dizer, você não pode ouvir um lado só da economia. Mas era a base da não própria houve um Dilma lado Rousseff. só. Não pode ser assim, só quem pensa. Então, a minha de um conclusão é determinado que os jeito. erros serão repetidos, porque o senhor não admitiu até agora que cometeu os erros. O que, na minha opinião, foi equivocado, sobretudo no final de 2012, os que eu citei. Por exemplo, energia elétrica, a questão da conta petróleo, a questão das desonerações. Candidato, São questões que precisam ser reconsideradas. Mas não explicam toda a crise de 2014. Eu queria interrompê-los, porque o senhor falou do jornalismo do Globo News, do qual nós nos orgulhamos muito. Claro. E a gente ouve todos os lados. Aqui, inclusive, sentado assim nessa cadeira, ouvimos todos os economistas dos candidatos e Mais ou temos menos, falado Lívia. sempre. Eu acho.
Eu acho que você... Cristiana Lobo. Mas não somos nós, eu só queria fazer essa ponderação, nosso favor, mas não somos nós que estamos em candidatos, portanto, a Cris vai falar. O senhor faz uma autocrítica em relação a 2013, 14, o período Dilma, mas no período Lula, que foi um período de sucesso, de crescimento econômico, houve também aquela aposta nos campeões nacionais. O BNDES recebeu 450, quase 500 bilhões de reais que não foram, não entraram na contabilidade, na fiscalização, na contabilidade, quer dizer, e foi um erro. E esse tipo de... Deixa eu considerar uma coisa. Para você falar de campeões nacionais, alguém perdeu, né? Qual foi Sim, o brasileiro, perdeu o brasileiro porque foi dinheiro subsidiado para o JBS, foi dinheiro subsidiado para o Equatia. Qual foi o projeto, qual foi o bom projeto de um empresário brasileiro, no Brasil ou no exterior, que foi preterido em benefício de alguém que não merecia? Qual foi? Joesley merecia todo aquele dinheiro? Joesley merecia todo aquele dinheiro? Pergunta para os técnicos do BNDES os projetos importantes da JBS que foram financiados. Quantos empregos foram gerados? Para alavancar a venda de produtos beneficiados do nosso agronegócio. Perguntem para os técnicos do BNDES. Pegue o seu Paulo Rabelo de Castro, que é um antipetista. Porque ele tinha que pressionar lá com o Guido Mantega. Eu acompanhei bastante. Quantos projetos importantes foram aprovados? Até o Luciano Coutinho reconhece que foi um erro. Nós alavancamos os BNDES, não desculpe. Nós alavancamos as exportações como nunca no Brasil, no governo Lula, porque nós potencializamos a nossa presença nos mercados internacionais, sem exceção. Então teremos campeões nacionais novamente. Teremos de novo campeões nacionais. 10 campeões. Quem perdeu? Olha, o dinheiro. O Tesouro Brasileiro. Você acha que nós geramos 20 milhões de empregos sem apoiar a indústria nacional? Nós geraríamos 20 milhões de empregos. Vocês fizeram o programa de sustentação do investimento que não sustentou o investimento. Nós fizemos a maior expansão do emprego da história desse país. Quer dizer, eu só continuo achando que a mesma política o que empregou não é uma fração do que nós empregamos. Nós geramos 20 milhões de empregos, não tem, é uma fração do que está acontecendo hoje. Nós alavancamos o comércio exterior brasileiro como nunca se fez. Mas, candidato, nesse caso do Joesley Batista especificamente, ele ia lá pressionar o Guido Mantega para liberar no BNDES. Ou seja, não era uma política que estava ali pensando na empresa, JBS. Não, porque se fosse uma coisa legítima e algo simples e algo realmente defensável, ia direto no BNDES. Nós atuamos em todo o agronegócio. Vocês falam dessa questão por causa do affair Michel Temer e Joesley, mas vocês têm que lembrar... com o Mantega. Não, mas vocês têm que lembrar, toda a indústria de beneficiamento dos nossos produtos in natura, toda ela foi beneficiada. A fusão da Perdigão com a Sadia, o que você pensar, nós fomentamos toda a indústria para exportar mais e melhor. E basta ver o resultado da nossa balança comercial e da nossa pauta de exportações. Nenhum projeto foi preterido. Nenhum projeto deixou de ser considerado se ele tivesse méritos. Tanto dinheiro? Hã? Por que rolou tanto dinheiro? Se nenhum projeto foi preterido, se a coisa era perfeita, clara, por que não houve tanta corrupção da JBS? Mas não tem nada a ver com o BNDES, não tem um diretor do BNDES respondendo a nada. Não tem nenhum presidente do BNDES respondendo a nada. Mas, gente, nós vamos acabar com o BNDES que não está em denúncia nenhuma. Não é denúncia contra o BNDES. Não consegue explicar a atuação do ministro da Fazenda. Mas qual é a denúncia contra o BNDES? Eu não conheço. Não é denúncia, é uma política equivocada. Não, peraí. Você está falando de escolha de campeão. Não, mas é outra coisa. Escolha de campeão, o Mantega por trás dessa expressão... Não, peraí. Por trás dessa expressão tem uma insinuação. Qual é a denúncia contra o BNDES? Não está falando em denúncia. É exatamente a política equivocada. Eu tenho que fazer um intervalo, candidato e meus colegas. A Central das Eleições faz um rápido intervalo. Voltamos já com o segundo bloco da entrevista com Fernando Haddad, candidato a vice na chapa do Partido dos Trabalhadores.
A Central das Eleições está de volta e hoje entrevista Fernando Haddad, candidato a vice-presidente da República na chapa do Partido dos Trabalhadores. Vamos fazer agora um ping-pong bate-bola. Fernando Gabeira. Vou tentar ser rápido. O BNDES, por exemplo, investiu na Venezuela. Além disso, o partido apoiou o Nicolás Maduro. Não só apoiou ostensivamente com seus líderes, mas mandou marqueteiros, foi dinheiro do Odebrecht também para garantir a campanha do Maduro. Que avaliação o senhor faz dessa solidariedade com a Venezuela, com o governo Maduro, com a situação agora que nós estamos vivendo? Isso vai continuar no novo governo? Olha, o Brasil fez uma política externa durante os nossos governos, na minha opinião, muito importante para fortalecer os laços que nos unem à América Latina, à América do Sul em particular e ao Mercosul em especial. Eu entendo que nós fizemos grandes parcerias de integração continental ou subcontinental. Eu entendo que nós não devemos tomar partido e ingerir na política interna dos países, mas nos manter amigos da democracia, fortalecendo as instituições, como sempre fizemos, como é praxe no Itamaraty. Itamaraty tem tido esse papel, só que hoje o Itamaraty sumiu. Da campanha, são contra ingerir. Hoje o Itamaraty sumiu. Você pega o que o Itamaraty está fazendo na Venezuela, é um absurdo. Está tomando partido. Está se posicionando do ponto de vista na eleição do Maduro. O PT defende claramente até hoje. O PT defende a soberania popular onde quer que ela esteja. Se você não tem outra fórmula a não ser defender a soberania popular. E se está havendo problemas em relação à soberania... ditadura, o governo... Não, soberania popular é a antiditadura. Né? O senhor acha que na Venezuela houve eleições normais, tinha muita democracia, como disse o ex-presidente Lula? Então, mas como a soberania popular é o único caminho, se está havendo contestação por parte da oposição de qualquer problema de método ou de regra, o papel do Brasil é ir lá mediar e garantir que o povo dê a última palavra. Mas o Brasil não mediou, apoiou. Hã? O Brasil não mediou na campanha do Maduro. Ele apoiou decididamente um lado. O Brasil? O Brasil através do seu governo. Claro. Como assim? Porque o presidente da República fez uma propaganda eleitoral, porque os marqueteiros do partido no governo foram fazer a campanha, porque a corrupção via Odebrecht colocou dinheiro lá dentro. Fernando, então, todo o envolvimento é evidente. Você está acusando a corrupção do Odebrecht na Venezuela do governo brasileiro? Sim. Não sou eu que acuso, é a Lava Jato. As investigações mostram que o governo brasileiro orientou a Odebrecht e os seus marqueteiros para ajudar todos os... A Odebrecht, deixa eu te falar, a Odebrecht, ela se meteu no ramo de petróleo e ela começou a atuar em todos os países onde tem produção de petróleo para os interesses dela. Uma coisa curiosa é que um sujeito que sabe essa história de cor, chama Tacla Duran, não é chamado a depor. Não é chamado a depor. Toda vez que você arrola o Tacla Duran como testemunha, para ele dizer exatamente qual que era o esquema da Odebrecht em Angola e na Venezuela, a Lava Jato recusa o depoimento dele. Ele está foragido. Mas ele quer depor. Está foragido. Ué, mas se um delator, que é um bandido confesso, pode depor, por que o Tacla Duran não pode? Foragido não pode. Como não? Volta para cá. Ele é cidadão espanhol, está na Espanha. Ele responde quer depor. ao que deve. Apura se ele está falando a verdade. Vamos seguir no nosso ping-pong? Por favor, Cristiana Lobo. O senhor falou para o mercado financeiro sobre economia e eu estou vendo aqui o seu discurso econômico é muito mais parecido com os últimos governos do PT do que dos primeiros anos. Qual é a opinião do mercado? Qual o perfil do ministro da Fazenda caso o PT venha a essas eleições? Olha, outro dia eu vi uma reportagem no The New York Times, feita pela Reuters, que fez uma avaliação com 50 CEOs brasileiros sobre as conversas que tem mantido comigo. E a opinião deles é diferente da sua, por exemplo. Estou dizendo de uma reportagem de uma colega sua, publicada no The New York Times. Não, eu estou só fazendo pergunta. Não, eu estou dizendo, mas você está falando que eu sou mais parecido com não sei o quê. Não, dos últimos... o senhor está falando... O senhor fez a defesa de toda a política. Eu sou
um ministro que nunca teve um apontamento nas suas contas e só um prefeito que entregou a cidade com um grau de investimento. Não, estou falando de política econômica. Eu estou falando de política econômica. Grau de investimento é política econômica. Né? A não ser que a gente esteja mudando o nome das coisas. Eu entreguei a cidade com um grau de investimento. Não teve um prefeito que tenha feito com as contas públicas o que eu fiz na cidade de São Paulo. Nenhum. Nenhum. Eu desafio qualquer economista a debater comigo onde quiser. Eu entreguei a cidade com precatório pago, acima do valor das condenações, com dívida reduzida nos termos da lei de responsabilidade fiscal, com custeio controlado. Entreguei a chave com tudo em ordem, com selo de bom pagador, como se diz no jargão. Então não existe isso. Estão querendo obrigar o PT a escrever outra carta ao mercado e não precisa. Nós temos fundamentos sólidos para tocar o país a partir do ano que vem. Eu queria Miriam Leitão. nessa pergunta da Cris, eu quero ir nessa mesma onda, porque essa é a dúvida que eu tenho. Porque houve várias administrações PT, na verdade. Os primeiros 4 anos do governo Lula teve um retorno à confirmação da estabilidade e houve o abandono de ideias antigas do PT. Depois, aos poucos, começou a aumentar o gasto, começou a fazer o intervencionismo e depois ficou isso mais explícito. Eu acho que são 3, na verdade, tons. Num futuro governo PT, se vocês ganharem a eleição, como é que será? Porque o programa econômico parece muito com aquele programa econômico que foi abandonado em 2002. Esse que que o senhor dirigiu. Esse qual? Desculpe. O atual. O programa econômico atual que eu li. Parece muito dessa forma intervencionista, dessa forma voluntarista. Não. A única intervenção que nós estamos propondo é em relação ao cartel dos bancos. É a única intervenção. Mas está todo mundo criticando. Eu queria saber o seguinte, vai ser o primeiro governo do PT ou vai ser os outros governos do PT? Não, política econômica. eu tenho uma visão diferente da sua e eu respeito a sua. Eu entendo que 2013 e 2014 nós tomamos algumas decisões, na minha opinião, equivocadas, que não explicam a crise de 2015 e 2016, que, na minha opinião, foi sobreposta com uma crise institucional. Essa é a nossa divergência. A nossa divergência, Miriam, é que você acha que a sabotagem que fizeram com o país em 2015 não explica a recessão, parte da recessão. E, na minha opinião, a crise política tem que ser colocada na conta da recessão. Porque não foi pouca coisa o que foi aprovado em 2015. Erro que levou à recessão. Agora, de 2003 a 2012, meados de 2012, eu penso que se nós cometemos erros na gestão econômica, foram muito laterais, não foram importantes. Em 2013 e 2014, alguns erros importantes, mas que não explicam a debacle de 2015 e 2016. André Sadi. Candidato, vou tentar fazer 2 perguntas rápidas. O senhor é a favor do indulto para o ex-presidente Lula? E a segunda, o senhor disse em 2016, quando perdeu a prefeitura, que essa eleição de 2018 ia ser da direita contra a extrema-direita. O senhor mantém essa opinião? Responda as 2, por favor. Ok. A primeira delas, por ocasião do registro da nossa chapa, Lula-Haddad, eu li uma carta do presidente da República, do presidente Lula. E na carta tem um parágrafo sobre essa questão. E o Lula é claro ali. O Lula pede para que os tribunais superiores julguem o mérito do que foi decidido em Curitiba e Porto Alegre. Esse é o pedido dele. O pedido é que se reconheça se o senhor for eleito, o erro judiciário. Se o senhor for eleito. O presidente Lula, e vou insistir nisso, ele está pedindo para ser julgado por os tribunais superiores porque ele não vê no processo, e eu, como seu advogado, também não vejo, uma única prova cabal de que ele tenha cometido um ilícito em relação àquele apartamento. Então, o que ele deseja... O senhor será a favor de um indulto ao ex-presidente Lula, se o senhor for eleito na cabeça de chapa, candidato? Eu conversei com ele sobre isso e ele repetiu o que eu estou te dizendo aqui. Ele disse que ele não quer um indulto. Ele falou, eu quero a comprovação da minha inocência. O senhor falou sobre o indulto? Houve essa discussão sobre o indulto? Não, houve uma discussão na imprensa sobre o indulto. Mas o senhor acabou de falar que falou com ele. Sim, porque circulava na imprensa... Até o Ciro Gomes se manifestou sobre isso. Mas o senhor conversou sobre indulto com ele lá na prisão, é isso? André, eu estou te respondendo com muita sinceridade.
houve um debate na imprensa sobre indulto, até o Ciro Gomes se manifestou a respeito, e eu converso com ele sobre o noticiário, quando eu vou a ele. E ele falou, o Ciro deu a resposta correta. Ele me falou, porque eu não estou pedindo indulto, eu estou pedindo reconhecimento do erro judiciário. Então, ponto 1. Ponto 2... Direita e extrema-direita, que o senhor falou em 2016. Não, eu entendo que o que eu dizia naquela entrevista, que a tendência mundial era de que direita e extrema-direita fossem polarizar, porque é um mundo pós-neoliberal. É um mundo em que protecionismo, intolerância estão crescendo. No mundo pós-neoliberal, a tendência é a direita e a extrema-direita polarizarem. Mas eu fazia uma ressalva. Vai depender da nossa capacidade de recompor o campo progressista. Candidato, eu falava do Ciro, nessa mesma entrevista, e falava da capacidade do Lula em aglutinar essas forças. Candidato, eu tenho que passar a última pergunta para o Gerson Camarote, por favor. Claro. Vamos lá, candidato. O PT acusou antigos aliados de golpistas, o Centrão, PMDB, enfim, vários partidos. E hoje o PT, o senhor, está andando o Brasil com vários desses golpistas. Poderia citar o Ciro Nogueira, no Piauí, do PP, Partido Progressista, o Renan Calheiros, do PMDB, em Alagoas, o PSB de Pernambuco, Eunício Oliveira, lá no Ceará. O que aconteceu? Não são mais golpistas? Que incoerência é essa do Partido dos Trabalhadores? Olha, aí é caso a caso. No Piauí, por exemplo, eu fui numa caminhada pela reeleição do Wellington Dias, que, na minha opinião, é um dos melhores governadores do país. O Ciro Nogueira apoia o Wellington Dias. Então acabou o golpe? Não, estava lá na caminhada apoiando o Wellington Dias. O que eu quero dizer é o seguinte... Eu vi o senhor com o Renan Calheiros. Está havendo um meia-culpa de quem aprovou o impeachment Ele pede volta para o PT, né? De quem aprovou o impeachment da Dilma. O PSB, por exemplo, se reposicionou completamente. Vários PCBistas saíram do partido e o PSB se reposicionou no campo progressista, no campo que, na minha opinião, é o campo popular democrático, que pensa em direitos sociais, em direitos políticos, em direitos trabalhistas. Isso vai acontecer cada vez mais, porque deu errado o plano. O plano fez água. Eles imaginavam que tiravam a Dilma e em 3 anos arrumavam um país com uma cartilha que não está funcionando. Candidato Haddad, eu cometi um erro aqui na condução. Desculpe. Tem que me penitenciar. A última pergunta é do Merval Pereira. Eu queria saber se o PT indicar um outro nome para a presidência, para disputar como presidente, o senhor continua na chapa como vice? Não continuarei na chapa como vice. Tá bom. Na terça-feira nós vamos aguardar aí o resultado final do Supremo e vamos decidir com o presidente na segunda e na terça vamos anunciar. Quer dizer, se escolherem outro nome que não o senhor não continuará na chapa? Não. Mas se escolher o senhor encabeçará a chapa. É isso que nós vamos discutir na segunda-feira. Tá bem? Candidato, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Boa noite. Foi um prazer. O senhor fala isso porque A central das eleições está terminando agora. Amanhã, nosso entrevistado é o general Hamilton Mourão, vice de Jair Bolsonaro do PSL. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Boa noite e até amanhã.